Com a graça e a paz. Jesus Cristo, bem? Bem. Já está aqui. Ó Deus, muito obrigado por esse momento que estamos reunidos aqui no teu nome, buscando a tua presença, apresentando o Senhor nosso culto racional, querendo, Senhor Deus, que a presença do Senhor inunde o nosso ser, o Espírito Santo para os nossos corações, que a tua palavra não volte vazia, que nós possamos sair daqui em melhores condições espirituais do que aqui entramos. Pedimos a unção, a direção do Espírito Santo para nos iluminar, Senhor Deus, não só a nós que vamos aqui ser porta-voz da palavra do Senhor, mas sobretudo aqueles que vieram aqui também buscar. Abra os corações de todos, para que eles possam, Senhor Deus, ser agora irrigados com essas bênçãos que vêm do céu. Tire daqui toda imperfeição, tire do meio de nós tudo que for ao contrário, negativo. Entregamos esse culto nas mãos do Senhor Jesus, que é para Ele, por Ele, e que Ele realmente esteja presente, Senhor Deus, aperfeiçoando, completando e nos dando, Senhor Deus, aquilo que nós mais precisamos, a comunhão com o Senhor. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus, agradecemos, amém. Hoje eu vou estrear esse púlpito aqui. Amém? Estava aqui, mas eu fiquei sofrendo ali. O assunto que nos traz aqui hoje deveria ser um assunto do nosso programa de falar sobre oração, que é um dos temas prediletos que eu gosto muito. Eu gosto muito de oração, oro constantemente. E sem oração não somos nada. Então, um pensamento aqui que fala sobre isso. Nós, sem comunhão com Deus, sem oração, sem buscar a Deus, somos perdidos. Mas o assunto que eu trouxe aqui era um assunto que eu tinha preparado para falar com o irmão na reunião de oração, quarta-feira, e por uma falha, não lembro de estar aqui, e quando foi nos colocado aqui à disposição para trazer essa mensagem, eu peguei esse assunto, aumentei um pouquinho, porque lá 10 minutos, aqui são 20, quer dizer, eu tive que dar expandir um pouquinho, que é a coisa mais fácil expandir, né? Até 3, 4 horas, dura é condensar, dura é fazer um resumo, né? Tem um relógio ali que é o nosso alertador, né? Para nos perdermos, vamos ver se a gente consegue transmitir isso daqui. É um assunto assim muito do momento, que Deus tratou comigo nesses tempos de dificuldades. Nós sabemos que a nossa nação está passando por um sério problema econômico, político, social, né? E praticamente são três poderes que governam o Brasil, mas só um está funcionando. São 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas o executivo está totalmente perdido, não está fazendo nada. Está querendo apenas se manter no governo, está lutando não pelo povo, não pelas nossas necessidades, não pela economia, mas está lutando desesperadamente para não perder o governo. O segundo é o legislativo, que a gente sabe que está também uma total desgoverno. Portanto, os 2 presidentes estão aí denunciados nos crimes de corrupção, e eles estão lá se debatendo para se mostrar justos e honestos. Estão totalmente perdidos. O governo já não tem maioria, uma hora fala que tem maioria. Bom, vocês estão acompanhando aí. Então, o poder executivo e legislativo não está funcionando nada, não está acontecendo nada. Só o único poder que está sobressaindo é o poder judiciário, ainda bem. Né? Esperamos que eles realmente conseguem e coloquem o país no trilho novamente. E, em função disso tudo, o país está desgovernado, e um carro desgovernado, um veículo desgovernado, vocês sabem o que pode acontecer com as piores coisas, né? Então, as previsões aí são péssimas, né, para o Brasil nos próximos anos. O desemprego, a fome, a inflação e por aí agora. Então, isso tem afetado a nossa empresa, tem afetado a nossa vida econômica, e eu acredito que muitos, da maioria, de todos os segmentos da sociedade está sofrendo. Os que estão sendo desempregados, os que estão empregados, sofrendo lá para manter o emprego, a inflação que está disparada, você vai acabar no supermercado com um preço diferente, e ninguém sabe para que lado vai o lado. Então, todos nós, direto ou indiretamente, estamos pagando o preço, né? Tem aquele pato lá, que o presidente disse que eu não vou pagar o preço, né? Então, esse assunto, que é um assunto que está em
em evidência, que tem me afetado muito, nas minhas orações, Deus tratou comigo sobre esse assunto, porque nessa pressão que nós estamos vivendo, é normal que nós somos acometidos de medo, da instabilidade, o que vai acontecer. Nós temos uma pequena empresa, temos compromissos, temos funcionários, a maioria já foi demitida, exatamente por causa desse problema. Estamos com uma equipe reduzida para sobreviver nesses tempos difíceis, e está sendo muito difícil se manter nessa época com todos esses problemas. Não só nós, mas no meu segmento, que é um dos mais afetados, segundo a própria mídia e todos os estudiosos aí, é o segmento da construção civil. É o que sobe mais depressa, é o que cai mais depressa. Então, todas as empresas estão passando, as maiores estão com problemas seríssimos. Então, isso tudo nos levou a meditar nas nossas orações sobre esse problema, que ele chama-se medo, o problema do medo. É um assunto que nos acomete nas situações, e o medo geralmente aparece nos momentos difíceis, nos momentos mais assim, problemáticos da nossa vida. A primeira coisa que vem é o medo, principalmente para nós que somos assim, servos de Deus. Ele pode ser interpretado como tribulação e provação, tá? Então eu queria fazer uma pergunta aqui para iniciar, deixar essa pergunta com vocês no ar. Primeiro eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou colocar um texto aqui, uma frase para vocês. Eu queria perguntar, quem tem medo aqui hoje? Quem tem medo, levanta a mão, por favor. Eu acredito que os outros não têm medo. Se não levantaram a mão, não tem medo? Vocês estão errados. Quem não tem medo, todos nós temos medo. Até os animais selvagens têm medo, por causa dos predadores, por causa dos problemas da chuva, eles vão procurar um abrigo. Os animais têm medo, é da natureza do ser animal. Nós temos medo. Se nós não tivermos medo, você podia saltar num prédio de 20 andares, entendeu? Então, de uma maneira direta ou indiretamente, nós temos medo. Todos nós temos medo. Agora, tem duas características de medo. Isso tudo foi eu pensando. Não procurei no livro, mas se tiver uma falha aí, é o autor Isaías mesmo, o Espírito Santo. Tá? Então, eu vi que existem dois tipos de medo, duas características de medo. Um medo positivo e um medo negativo. Um alto e outro baixo. O medo positivo é o natural do ser humano, do ser vivente, porque nós temos que ter medo. Você não pode andar 300 por hora numa estrada sinuosa, aí, cheia de curva, que você pode ter sérias consequências do desastre. Você não deve ir num lugar perigoso de madrugada, você está correndo risco de vida. Você não deve, tem muitas situações que você não deve fazer. Os próprios animais, eu ando a cavalo lá na fazenda, e tem cavalo que tem um córregozinho de 30 centímetros de água. E o cavalo não entra de jeito nenhum, não passa dele. Você tem que descer, atravessar, porque o cavalo tem medo de passar ali. O burro, geralmente, diz que ele é burro, mas é mais inteligente que o cavalo. Dificilmente ele fica de cobra. Nós temos medo de cobra, eu morro de medo de cobra. Mas tem pavor, não consigo matar uma cobra. Eu fujo da cobra, a pessoa mata a cobra com a mão, mostra para mim assim. Eu nem gosto de ver, até na televisão, quando aparece cobra, eu mudo de canal. Tem aranha não, aranha até mata, mas cobra, eu não gosto de cobra. Se eu falar isso, se eu fosse Deus por um segundo, a primeira coisa que eu ia fazer é acabar com as cobras. Não interessa se ela é necessária para comer os ratos, entendeu? Mas com os passarinhos também. Então eu acabaria com as cobras. E eu ando no mato lá, mas vou orando, repreendendo. Você anda no mato fechado, você não sabe onde é que você está pisando. Então eu tenho medo de cobra, mas é natural, porque é minha sobrevivência. Então muitas vezes o medo é necessário para a nossa sobrevivência, até certo ponto. Isso é um medo positivo. E tem o medo negativo, que é o medo exagerado, quando você não deveria ter medo. Tem gente que tem medo de tudo. Medo de desemprego, desesperado, medo de uma doença, medo de ficar pobre, medo de perder o emprego, medo de trovão, medo de barulho. Tem gente que chega até a uma fobia, chega até quase um trauma. É o medo negativo. Nós temos que estar no meio termo.
Então a pergunta que eu quero deixar no ar aqui, principalmente você que levantou a mão e falou que tem medo, como vencer o medo? Né? Eu vou tratar o medo natural, no campo natural, no mundo natural, mas o objetivo é levar no mundo espiritual. Nós somos aqui seres espirituais, eu acredito que todos aqui já foram nascidos e revidos pelo sangue de Jesus. Como nós devemos agir diante dos medos, principalmente com essa situação que está aí, você não sabe se você é empregado, você não sabe se amanhã você vai estar empregado, vai receber um aviso, né? Doenças, né? Falta de dívidas, que é um grande tormento, uma grande preocupação, as dívidas, né? Que o Brasil hoje está com a maioria das pessoas estão endividadas, os bancos estão sofrendo, os bancos, hein? Atingiu a classe mais poderosa economicamente, que são os bancos. Eu tenho um sobrinho que é diretor do Banco Itaú, ele falou que vão fechar 500 agências, entendeu? Porque depende do dinheiro, não está entrando dinheiro. Se o empresário não coloca dinheiro lá, o banco não pode também, né, financiar, está fechado o financiamento. Então nós vamos tratar desses dois tipos de medo. E tem não chega a ser um terceiro, mas uma falsa segurança, tá? Uma falsa segurança. O medo geralmente ele ocorre nas situações difíceis, quando você está desempregado, quando você tem um filho na droga, quando você recebeu uma carta de despejo, quando você está com uma doença gravíssima e não tem condições de pagar, resolver aquela doença, um diagnóstico terrível que você recebe, né? Medo de morrer, que por incrível que pareça, tem muitos crentes que têm medo de morrer, né? E como você se comporta diante desse medo? Isso é a tona, né? Nós vamos dar mais atenção. Quando você está tudo bem, você está bem empregado, tem um carro 0 km, tem uma casa na praia, está tudo mil maravilhas, porque o medo também é circunstancial. Tem época da sua vida que ele aparece, tem época que ele não aparece. Tem época que está tudo cor-de-rosa, tudo uma beleza. Você até esquece de Deus, né? É normal que você pede a Deus para resolver seus problemas, tudo. Quando Deus resolve, você esquece até de agradecer aqueles 10 leprosos lá, pediram uma bênção para Jesus de cura, só um voltou para agradecer, né? Então, quando está tudo resolvido os seus problemas, você está funcionando a 1000 por hora, nossa, a empresa está bombando, você está abrindo novas filiais, você dificilmente tem medo. E isso é um assunto que é uma situação que nós encontramos até na Bíblia, né? Se chama uma falsa segurança. Chama isso uma falsa segurança. Por quê? Você vê na Bíblia, tinha um homem muito fazendeiro, muito rico, que ele chegou para Jesus Cristo e falou: mestre, agora eu tive uma super colheita, no meu celeiro não cabe toda a safra que eu produzi, Deus me abençoou muito, eu vou derrubar esses celeiros, fazer novos celeiros, e falar mal, arregala, se aproveita a vida, porque está com muito dinheiro, né? Está ali feliz, a vida se for louco. Se hoje Deus pedir a tua alma, o que você tem para dar para ele? Isso é uma falsa segurança, né? Eu já vi fazendeiro que tem lá mais de 10 mil bois no passo lá, fala: meu Deus está aqui no meu bolso, meu gado que está lá. Se eu quiser 100 mil reais hoje, vai ver minha dor de cabeça, manda um frigorífico, meu Deus está na minha conta. Isso é falsa segurança, né? Essa é quando a pessoa não tem, fala que não tem medo, né? Até certo ponto mesmo, esses pessoas, esses jovens que praticam esportes radicais, volta e meia tem um morrendo aí porque excesso de coragem, é falsa segurança. Então, todos esses pontos aí caem lá em Deus. A nossa segurança está totalmente na mão de Deus. Não sabemos o que vai acontecer, nem o que vai acontecer daqui 2 minutos. Então é por isso que nós vamos tratar esse assunto de medo. E como você vai vencer esse medo? Porque esse medo, quando ele sai do nosso controle, ele extrapola a nossa capacidade de controlar, isso se torna um perigo. Pode virar uma doença, pode virar uma depressão, pode entrar no desespero, pode chegar para o ímpio, até no suicídio. Quando ele chega no beco sem saída, que ele não tem mais solução, que ele vai ver, está vendo o inferno na frente dele, está vivendo um verdadeiro inferno, e a tendência é piorar cada vez mais, ele desiste da vida. É normal que a pessoa, nesse auge do desespero, desse medo,
perde a razão de viver, perde o interesse na vida, leva a depressão, leva a uma doença, né? Muitas pessoas, quando o médico dá o diagnóstico de câncer lá, até suicidam, né? Porque não quer enfrentar o tratamento, a eutanásia, sei lá. Então, isso tem que ser tratado à luz da Bíblia. E a Bíblia tem solução, mostra como nós devemos reagir diante dessa situação, que para nós, muitas vezes, a Bíblia encara isso como tribulação, provação, né? Então a gente tem que estar preparado para esses momentos difíceis, né? Então nós vemos aqui 10 páginas depois que eu conversei com você, deixei 8 lá, trouxe 2 aqui, mas tinha 2 que eu tinha escrito, vou ver, acho que uma já foi. Então nós temos que encarar isso no mundo espiritual. Nós que somos crentes, somos servos de Deus, estamos aqui porque acreditamos na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é a palavra de Deus, é o que Deus está falando para nós. Temos o Espírito Santo que está aqui conosco, temos Jesus Cristo que está conosco, temos a oportunidade de conversar diariamente com Deus, em comunhão com Deus. Ele quer que nós conversamos com Ele, Ele quer que nós busquemos a Ele, Ele insiste para nós buscarmos a Ele. Então, nós temos que ver toda essa situação de medo, como vencer o medo. Guarde aí, tá? O slogan que eu vou deixar para vocês aí é que está na Bíblia, lá em Romanos, fala assim: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, guarde essa palavra. Eu, nesse tempo difícil, decorei quase todos os versículos que combatem o medo. Quase todos. Salmo 46, Salmo 23, Salmo 1, Isaías 40, 41. Fala muito, a Bíblia, ela fala muito, não temais, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque nós somos levados a temer. Mas quem tem Cristo é mais que vencedor, tem a vitória, nós já somos vitoriosos. Então nós vamos analisar isso no mundo espiritual, porque existem 2 mundos: o mundo natural, o mundo terreno, o mundo que nós estamos enxergando, o mundo que nós estamos olhando para Brasília, estamos vendo tudo que está acontecendo, o mundo do nosso patrão que está controlando as nossas finanças. Esse é o mundo terreno. E nesse mundo terreno, automaticamente tem as circunstâncias. E as circunstâncias, muitas vezes, quando elas são desfavoráveis, nos levam a problemas seríssimos. E esses problemas têm agregado, o medo tem agregado esses problemas. Então nós temos que estar preparados com a palavra de Deus e imediatamente entrar no mundo espiritual, porque nós temos 2 mundos: o reino das trevas, o reino do mundo e o reino espiritual. O mundo espiritual tem um mundo visível, que nós estamos vendo aqui, e temos o mundo invisível. O mundo invisível, o reino invisível, é um reino eterno. Ele já existe, ele é maior do que o reino terrestre. O mundo visível, o mundo terrestre, ele apareceu através do mundo invisível. Haja luz, já existia o mundo invisível. Haja trevas, haja separação. Quando Deus criou o mundo terreno, ele partiu do mundo invisível. E esse mundo invisível, ele vai existir eternamente, não tem fim para ele. E é esse mundo que nós pertencemos. Nós não pertencemos ao mundo natural. Quando isso tudo acontece conosco, nós teremos imediatamente, nós somos seres espirituais. Nós somos seres naturais, vamos morrer, a carne está aqui, a carne vai ficar aqui, mas nós não vivemos para o mundo natural, nós vivemos para o mundo espiritual, para o mundo invisível. Quando o general cercou a cidade de Samaria para invadir, destruir aquela cidade, e tinha alguém que falava toda programação, estratégia que ele fazia para invadir a cidade, tinha alguém que chegava lá, contava para os judeus, para os israelitas, e eles se preparavam e não dava certo. E ele falou: tem alguém aqui que está me traindo, tem um espião aqui. Aí um coronel dele lá falou: não, tem alguém que está falando para o rei lá tudo que está acontecendo aqui. Aí a pessoa: não, é um profeta, Eliseu que está falando para o rei tudo que está acontecendo aqui. Aí ele mandou um exército cercar o local onde estava Eliseu para matar Eliseu. Então Geazi, que era o servo, o moço Geazi, que estava com Eliseu lá, ele acordou de manhã e viu aquela infinidade de carros, soldados cercando toda
o bairro onde estava Eliseu. Ele ficou apavorado. Falou: meu senhor, acorda, minha vida, nós estamos cercados, o exército sírio está todo aqui para nos prender, nos matar, o que eu faço? Desespero. Bateu o medo. Geralmente quando chega o problema, chega o medo, chega na frente. Aí Eliseu falou: não, fica calmo, não é nada disso. Você está olhando para o mundo natural. E os que estão conosco são muito maiores do que estão com ele. Aí ele olhou para você, mas que Deus sou você. Onde estão os outros? Ele falou: Deus. Aí ele olhou para Deus, abriu os olhos e disse assim. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma miríade de anjos. Esse é o mundo invisível. Nós temos que abrir os olhos. No mundo invisível, as coisas são muito mais evidentes. É ali que está escrito assim: vitória! Em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. É lá que está escrito a sua vitória. É lá que você tem que prestar conta. É para lá que você vai. Você está entendendo? A nossa vida, a nossa referência é no mundo espiritual. Então, quando chegar a tribulação, quando chegar agregado com a tribulação, vem o medo, a insegurança, a instabilidade, a dificuldade, você não sabe o que vai acontecer, o aluguel está chegando, o condomínio está chegando, você está desempregado, o carro quebrou, seu filho está doente, você precisa comprar remédio. O que você entra no desespero? Você vai ficar louco. Por isso que nós temos essa segurança, temos esse socorro. Deus, o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Deus, o nosso refúgio e socorro. O Salmo 46, o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, para o alto. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que vem do céu e da terra. Ele não deixará o sol escurecerá de dia, nem a luz de noite. O Deus de Israel é o meu socorro, é o meu guarda. O guarda de Israel vai me guardar. É isso que nós devemos colocar na nossa mente. Tirar, apagar da nossa mente as circunstâncias. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos entrar no desespero, vamos entrar na pior situação possível. Mas se nós comunicarmos com o Todo-Poderoso, através das promessas, tem mais de 600 promessas aqui que Deus vai nos ajudar. Tem mais de 600 promessas, Deus vai nos ajudar. Se você pegar Isaías aqui, 40, você vai falar assim: não se assuste que eu sou teu Deus, não te assombre porque eu te ajudo, te sustento e te guardo com a destra da minha mão direita, né? Eu te pego pela mão direita e te digo: não temas que eu estou contigo. Tem vários versículos que Deus está falando para nós não termos medo. E esses versículos é uma palavra poderosa. E eu chegava na minha situação de crítica, eu chegava: Deus, aqui está a tua palavra. A tua palavra falou: o Senhor vai me dar vitória, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tua palavra falou que muitas são as aflições do justo, mas de todas tu vai me livrar. O Senhor falou que vai me ajudar, o Senhor falou que é meu socorro. A tua palavra disse isso, e Jesus Cristo falou que a tua palavra é poderosa. O mundo passará, os céus passarão, mas a minha palavra não passará. Lá em Números, o Senhor disse que o Senhor é um Deus que não mente, e nem filho do homem para se arrepender. Aqui está a sua palavra, a tua palavra é verdade, não foi eu que coloquei isso aqui, não. Foi o Senhor que colocou. E onde está essa verdade? Eu quero essa verdade agora, Senhor. Eu quero que essa verdade seja uma realidade na minha vida. Pode falar assim com Deus que Ele quer. Davi falava, muitas vezes Davi foi desesperado. Davi era um homem vencedor, mas talvez fosse o que mais passou por tribulações. Os salmos que ele escreve aqui são de desespero, porque o Senhor esqueceu de mim. Depois que eu morrer, eu não vou poder falar mais nada com o Senhor. Quando vai vir o meu socorro? Ele começa geralmente lamentando, discutindo com Deus, mas no final ele está sempre louvando a Deus. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vive. Eu sei que, como Jó, eu sei que Ele é meu filho. E ainda verei o meu segredo. É isso que nós devemos colocar no nosso coração. Não devemos colocar no nosso coração, deixar que o medo nos influencie, né? Eu vou ler aqui, um dia desse, eu estava numa situação assim bem ruim. Uma situação assim, bem pressionada, vamos dizer assim, tão pressionado, mas tão pressionado que não tinha mais que pressionar, como se tivesse ali o caldo de cana, já passou 3 vezes na moinha, e não tinha mais pressionar mais nada. E eu peguei uma revista que eu
versículo lá, de missões, mas Deus é maravilhoso. Em toda essa situação, estava falando com o Zé Roberto, a gente vê a mão de Deus controlando tudo. Você vê o abismo, mas Deus está ali, segurando você se não cair no abismo. Né? Diz que um abismo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma situação ruim traz outra pior ainda. Né? A Bíblia já alerta sobre isso. Mas nesses momentos, a gente tem o prazer de ver a mão de Deus segurando, fechando. O leão abriu a boca, mas Deus foi lá e fecha. O outro rugiu lá, Deus põe um anjo na frente. A gente vê Deus nitidamente no controle. Eu vejo Deus no controle. Então, nesses momentos difíceis, eu peguei essa revista, abri, e eu gosto muito de pensamentos. Se eu olhar minha Bíblia aqui, está mais de 50 pensamentos que eu vou escrevendo assim, em vez de pensar, podia ler para vocês uns 10, de acordo com a palavra. Mas esse do miligrama que eu li essa semana, foi daí que eu escrevi esse texto aqui, essa mensagem, ele disse o seguinte, olha só, a nossa realidade, o miligrama vocês conhecem, um dos maiores evangelistas do século passado, está ali, ele tem uma sala, diz que ele tem uma sala na Casa Branca. Ele é consultor do presidente dos Estados Unidos. Todos os presidentes dos Estados Unidos o respeitam como um homem de Deus, como era antigamente os profetas perante os reis. Ele disse assim, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A questão é a forma como reagimos a ele, ao sofrimento. Ou nos afastamos de Deus na amargura, ou nos aproximamos de Deus com confiança. Então, nesse auge do sofrimento, tem duas opções. Muitas vezes, o inimigo, ele começa, cadê seu Deus? Onde está a sua fé? Aonde está a resposta? Deus falou que era socorro, cadê o socorro? O inimigo, muitas vezes, ele aproveita, ele não é onisciente, mas ele tem os espíritos dele acompanhando a situação. E ele começa, entendeu? Ministrar no nosso ouvido. E essas ministrações, se você levar para o coração, vai piorar a situação. Então você tem que imediatamente buscar a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, que a Bíblia ela geralmente tem resposta para tudo. E eu li isso daqui, eu falei, puxa vida, e eu estava, às vezes você chega até o ponto de quase desistida, né? No momento da fraqueza, você chega quase ao ponto de desistir. Quando isso aqui veio como se fosse um bálsamo do céu. Vou desistir de Deus? Qual vai ser a minha reação agora? Desistir de Deus, desistir da palavra, ficar amargurado? Ou me aproximar de Deus com confiança e receber o galardão da vitória? Eu li uma passagem aqui que nós estávamos, muitas vezes você está aqui, na beirinha de tua mão da vitória, você desiste. Nós já vimos isso na Bíblia. Você está pertinho de Deus, Deus te deu a vitória, você está aqui, no mundo espiritual, você está vendo, mas no mundo natural não chegou ainda. E você desiste, dá um passo para trás, uma hora, e Deus está esperando tudo de você. Essas provações, todas têm uma razão, todas têm um motivo. E os motivos principais que nós podemos, propósito, nós devemos buscar o propósito dessas provações. Deus não faz nada sem sentido. E no mundo, como ele está dizendo, todos nós passamos por problemas. Jesus falou, no mundo tereis aflições. A Bíblia fala, e vem para todo sofrimento, vem para todos nós. Você perde um ente querido, você perde um dinheiro aqui, um animal seu que morreu, de estimação. Você volta e meia, você está tendo decepção na vida. Esse mundo é assim mesmo, você está entregue ao príncipe das trevas. Ele quer mesmo destruir esse mundo. O que está acontecendo em Brasília, tem um fundo espiritual atrás disso daí. Você vê lá o pastor Márcio, ele fez até uma palavra, Lagoinha, lá da igreja da Lagoinha, ele falou 10 minutos sobre o que está acontecendo, é a mão de Deus, é o juízo de Deus, cada idolatria, cada perversão, cada corrupção, cada podridão do país, Deus está punindo o Brasil. Né? Tem uma mensagem sobre isso daí. Então, eu estou meio pedido aqui, vamos ver se eu termino aqui. Diante desse sofrimento, você tem que saber o que você vai reagir. Qual o propósito? O propósito tem vários propósitos. O propósito principal é você primeiro buscar Deus. Segundo, é você, nesse sofrimento, se aperfeiçoar. Nós temos que nos aperfeiçoando, sempre
Deus fala, sede perfeito como eu sou perfeito. É um mandamento. Sede perfeito como eu sou perfeito. Sede santo como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá Deus. Então, muitas vezes, Deus quer nos corrigir, porque nós vamos para a presença de Deus, mas nós temos que chegar lá com vestes limpas. Deus vai trocar nossas vestes sujas aqui, vai dar uma veste, um manto branco para a gente resplandecer. Então, esse sofrimento faz parte do tratamento, faz parte da maneira de Deus nos aproximar dele, porque quando você está tudo bem, a tendência é você se afastar de Deus, e Deus quer estar bem pertinho de nós, quer que nós estejamos junto dele constantemente. Então, o propósito é o nosso aperfeiçoamento, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa santificação, porque diante desses problemas, você vai sair de uma maneira diferente, você tem que sair de uma maneira diferente, senão você não atender o propósito de Deus, vem outra provação pior ainda na frente. E quanto mais você busca Deus, quanto mais você cresce em espírito e em verdade, maior é o sofrimento. Olha a vida do apóstolo Paulo, quanto aquele homem sofreu. Estevão, os discípulos, todos eles, nenhum ficou ali herói, como a gente vê alguns pastores aí hoje, 3, 4 jatinhos, vivendo nos palácios aí. Não, os discípulos, a maioria deles foram crucificados. O apóstolo João, naquela ilha de Patmos lá, Então, só para terminar, porque senão, resumindo, o medo é nosso maior inimigo, é o maior inimigo da nossa fé. Então, como você vai vencer o mundo? Como você vai vencer a tribulação? Perguntei. Então, eu vou responder com a nossa fé. Lá em 1 João 5 diz assim: todos que são nascidos de Deus, 1 João capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esse, no versículo 3, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, sem fé é impossível você vencer essa situação. Sem fé é impossível você agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, Ele não tem prazer na nossa vida. A palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradarmos, se nós não estamos agradando a Deus, nós não podemos usufruir das bênçãos de Deus. Está lá no Salmo 37, versículo 3, Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Deleita-te, agrada no Senhor, Ele satisfará o desejo. E como nós vamos agradar a Deus? Com a nossa fé. E como nós vamos vencer essa situação? Com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa palavra que ele coloca aqui na Bíblia, em vários textos que não tem vários versículos que eu poderia ler com vocês, mas o tempo já esgotou, eu não vou me envolver nisso daí. Então, esses milagres, muitas vezes é um milagre. Como ela disse ali, o primeiro vídeo que ela contou falou sobre o milagre. Nós estamos buscando o milagre, e o milagre está à nossa disposição. Basta a gente, entendeu? Através da fé, crer, confiança no Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não desista dos seus próprios entendimentos, reconhece todos os seus caminhos e Ele dirá a sua vida, o seu caminho. Então, é na confiança, é na fé que nós vamos realmente sair dessa situação. E o que acontece imediatamente quando a gente sai dessa situação é o refrigério, é a paz. Muitas vezes, diante dessa situação, quando você busca Deus, a hora que você entra em contato com Deus, com o Espírito Santo, a primeira coisa que Deus manda para você é paz. A primeira paz que excede todo entendimento, Fala em Efésios, Filipenses 4, 6 lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes levai tudo com orações, petições, súplicas a Deus, e a paz que excede todo entendimento confortará os vossos corações. Então, a primeira providência que Deus te dá quando você busca é trazer paz. O que falta mais nesses momentos de tribulação é a paz. O que você precisa mais é dormir, se alimentar e se quer descansar, refrigério. E isso só vem através da palavra de Deus, e a grande resposta está aqui, você vai ler, ela vai trazer uma mensagem para você, ou você entrar em comunhão com Deus. Nós temos que estar com essa comunhão tem que estar constante. Orar sem cessar, está lá em 1 Tessalonicenses. Orar sem cessar é você estar em espírito de oração, você está na presença de Deus. E isso só vai acontecer se você buscar a Deus. Então, você não vai buscar a solução pelas suas forças próprias. A maior inverdade, a maior mentira é você procurar tentar resolver seus problemas com as suas próprias forças.
Você vai cada vez mais entrar no atoleiro. A sua força está em Deus. A sua salvação está em Deus. A sua resposta está com Deus. E Deus quer que você chegue a Ele, porque Ele tem algo para você, tem algo para mim. Então, essa comunhão, por isso que nós temos a reunião de oração, por isso que nós devemos orar 3 vezes por dia. Daniel orava 3 vezes por dia e foi para a cova dos leões. Mesaque, Sadraque e Abednego eram homens de Deus, tinham uma fé terrível, mas não tiveram que enfrentar a fornalha. Muitas vezes você tem que ir para a fornalha, mas você indo com Deus, o calor não vai. Deus fala lá em Isaías, né? Ainda que, não temas, se passares pelas águas, não submergirão, se passares pelo fogo, não serás queimado. Então são promessas que nós temos, que Deus vai conservar você íntegro. Então, para terminar isso daqui, queria só falar, só dar um exemplo aqui, mais um minutinho só, já terminei. Só um negócio aqui. O pessoal, quando o povo saiu do Egito e foi para a terra prometida, né? Poderia ter feito aquela caminhada ali de 30, 40 dias, não era tão longe assim, mas chegaram lá na terra prometida. Aí Moisés mandou 12 espias para olhar a terra. Voltaram os 12. 10 que eles tiveram? Medo. 10 tiveram, 2 só tiveram coragem. O que aconteceu por causa do medo? Ficaram 40 anos sofrendo no deserto e nenhum deles pisaram na terra prometida. Então tome cuidado com o medo. O medo pode trazer sérias consequências, entendeu? E penalidades espirituais também. Deus não se agrada. O medo é inimigo da palavra de Deus. O medo provém do diabo. Lá em 1 Timóteo diz o seguinte: Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Então note bem, o medo é um espírito maligno. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação que você não pode ser audacioso fazendo as coisas de qualquer maneira, né? Amor, que é a base da vitória. Jesus Cristo pregou o amor, né? E de poder para vencer. Deus nos deu o espírito de poder. Deus nos deu poder para vencer. Amém? Então, como nós vamos vencer o medo? Através da fé, né? E para terminar, aí Golias também, como que Davi venceu Golias? Ele teria condições, mas ele tinha fé. O meu Deus é maior. Agora você vai ver que o meu Deus, ele tinha tanta fé em Deus, falou, você está xingando, você está falando do meu Deus Todo-Poderoso. Ele falou, em nome do Senhor eu vou contra você. Ele mudou pela fé. Ele tinha fé. Foi Golias, ele tinha condições físicas, tinha armamento, tinha armas para enfrentar o Golias, não tinha, pela fé. Então, como que Deus preparou Josué para entrar na terra prometida? Vocês leem lá, que eu não vou ler aqui, primeiro Josué de 1 a 9. Tenha coragem, esforce-se, tenha bom ânimo. A terra que eu estou te dando agora, passa o Jordão. Ele foi lá e passou o Jordão. E como é que ele derrubou as muralhas de Jericó? Matando todo mundo com espada? Não, as muralhas caíram sobrenaturalmente. É assim que a nossa vida nós vamos vencer. Então, nós devemos levar para casa essa resposta aqui, ó. Você não está sozinho. Deus está conosco. Você não está sozinho. Nunca. Jesus Cristo, a última palavra que ele falou para nós antes de subir ao céu, falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele falou positivo para os discípulos: vocês, eu vou, mas não deixarei a só. Rogarei ao Pai que vos enviará o Espírito da consolação. Esse estará com vocês. Então o Espírito Santo está aqui de nós. Jesus Cristo está conosco aqui. E o Deus onipresente também está com você. Não está sozinho nessa luta. Amém? Então guarde isso. Você vai vencer essa luta não pelas tuas forças, mas pela tua fé, pela tua coragem, pela tua ousadia e pela tua perseverança. É isso que Deus quer de cada um de vocês. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Na força de Jesus Cristo. Tudo vai ser vencido. Amém? Já somos vencedores. Já é uma realidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos então agora agradecer a Deus. A Deus, agradecer por essa mensagem que trouxe no meu coração, com perspectiva.